É possível que um elemental possa absorver tanta substância etérica de alguém que pode permitir sua própria materialização, literalmente. Mas não vamos falar sobre esse acontecimento infeliz agora. E as condições mórbidas que surgem diretamente como resultado de nosso egoísmo, como raiva, ostentação, ódio, desejo de automutilação, de se mostrar e coisas assim. Esses elementais são construídos da mesma forma que todos os outros. Observe que o egoísmo é em si um elemental que já é formado dentro da personalidade autoconsciente. É o produto da repetição de muitos elementais. É tão sensível que a menor provocação o coloca em movimento. O egoísmo pode criar uma variedade de elementais. Por exemplo, notamos por experiência que quando o indivíduo tem pensamentos maus e maliciosos sobre alguém, os elementais que ele cria têm o formato de cobras com várias cores escuras, geralmente um tom de verde pútrido. Eles saem ou do coração ou da base do nariz. Eles se movem na direção da pessoa para quem os enviamos, seja de modo consciente ou subconsciente, e costumam ficar na aura daquela pessoa. Em algum momento, eles retornam para nós. Às vezes, esses elementais ficam do tamanho de uma sucuri, e nós sentimos um aperto no coração quando eles voltam. Vocês já pensaram quantos desses elementais as pessoas criam diariamente? Se elas vissem o formato dos elementais que criam, ficariam apavoradas. Isso é o que costumamos chamar de mal-olhado. Uma vez eu vi uma pintura de um homem confessando seus pecados, com cobras saindo de sua boca. Não pensem que isso foi uma fantasia do artista. Um clarividente consegue ver essas cobras, literalmente. Com qual frequência esses elementais aparecem durante o sono de vocês e os assustam? Pois eles são mandados por outras pessoas ou são uma criação de vocês mesmos. Também é possível que você os tenha escolhido durante o sono, de um agregado no qual os elementais flutuam e vagueiam no mundo etérico. Eles podem se transformar em cobras, ursos e outros animais. As crianças costumam vê-los quando estão dormindo e têm pesadelos. Dascalos, em seguida, passou a explicar que podemos fechar a porta da percepção desses elementais fazendo autossugestões como uma oração antes de dormir. Podemos também nos acalmar mandando pensamentos de amor, mesmo para aqueles que não gostam de nós. Quando fazemos isso, nós os desarmamos. Eles não conseguem mais enviar os elementais que nos assombrariam durante o sono. Dascalos, eu interrompi. Por que os elementais do ódio e do ciúme se parecem com cobras e não com outras coisas? Essa é a forma inerente à própria natureza do elemental? Elementais de ódio e ciúme parecem cobras porque na nossa cultura nós temos essa associação. Não existe um mal inerente em cobras ou em qualquer animal nesse sentido. O formato de um elemental depende da linguagem da pessoa e do lugar de onde ela vem. Elementais são cargas de energia psiconoéticas que podem ter qualquer formato, dependendo de quem os cria. Um clarividente pode vê-los numa forma consciente com o seu passado. Eu prossegui. Então, um clarividente de outra cultura pode ver os mesmos elementais na forma, digamos, coiotes no lugar de cobras? Exatamente.
mas ambos vão ver a mesma conexão causal entre os elementais projetados e seus efeitos. A próxima pergunta foi feita por um homem de meia idade. Dáscalos, como podemos dissolver e neutralizar o poder dos elementais que nós mesmos criamos de maneira subconsciente? Lembre-se que o poder e a forma dos elementais não será dissolvida até que eles tenham realizado a tarefa para a qual foram construídos. É por isso que devemos estar prontos para enfrentar as consequências dos nossos pensamentos e ações. Nós somos responsáveis por um elemental, não só nesta vida, mas também em sucessivas encarnações. Assim, quem cria um elemental vai, mais cedo ou mais tarde, confrontar os elementais que ele mesmo construiu. Vocês podem imaginar se podemos hoje evitar a influência das condições anteriores. Sim, supondo que nós empregamos poderes iguais aos elementos que construímos. Mas precisamos de sabedoria e desejo de corrigir os erros do passado. Nós podemos resistir ao impacto dos elementais antigos ou podemos sucumbir a eles, criando elementais semelhantes e reforçando os antigos. Houve mais uma pergunta. Como podemos enfrentar elementais como o do fumo ou da bebida, evitando situações em que as pessoas fumam ou bebem? Em primeiro lugar, você não deve lutar contra esses elementais. O inimigo é invisível e está destinado a derrotar você. Quando você trava uma guerra agressiva contra um elemental, você o energiza. O caminho para neutralizar o poder deles é ignorá-los. Vou dar um exemplo. Na nossa sociedade, hoje, vemos muitas pessoas brigando fanaticamente por política. As brigas políticas são tão constantes que muitas vezes levam até famílias a se separarem. São coisas terríveis assim que transformam pessoas em tolos. Eu conheci alguém que tentava repetidamente evitar brigas políticas, mas não conseguia. Ele, de alguma forma, sempre se envolvia em discussões e terminava tremendo de raiva. Essa pessoa me disse: eu não suporto ouvi-los falar assim. Dá para ver o elemental do narcisismo muito fortemente nele. Ele queria se mostrar, provar que sabia mais que os outros e impor seus pontos de vista. Eu expliquei a ele que aquilo era uma fraqueza pessoal que podia ser superada com autoanálise. Eu o aconselhei a não lutar contra o desejo, mas agir conscientemente com indiferença. Minha sugestão foi: amanhã, quando você estiver no trabalho e outras pessoas começarem a falar de política, é provável que você tenha vontade de se meter. Nessa hora, tente se lembrar de não perder o autocontrole. O elemental vai querer que você se intrometa para mostrar seu conhecimento e sua sabedoria. Ouça com atenção. Julgue e pondere os argumentos dos outros, mas não diga nada. Daí ele me perguntou: mas não é melhor eu só ir embora? Eu disse que não, que ele não ia ganhar nada se fugisse. Naturalmente foi difícil praticar esse exercício. No fim, ele não resistiu à tentação. Mas, no fim das contas, essa pessoa avaliou suas ações. Depois de 3 ou 4 tentativas, ele resolveu o problema.
Um dia ele me procurou e me agradeceu por ajudá-lo a recuperar os amigos. Com a indiferença, você extrai o poder dos elementais e os neutraliza. Ou eles se dissolvem ou flutuam na esfera etérica, onde podem ser pegos por outras pessoas. Quando avançamos espiritualmente, nos tornamos conscientes da nossa responsabilidade para a queda de nossos semelhantes como resultados de elementais que deixamos no mundo etérico. Vocês entendem por que Jesus Cristo disse: "Não julgue para não ser julgado"? Porque vocês serão julgados pelo seu próprio eu interior. Vocês criaram esses elementais, independentemente de terem ou não transcendido a condição que os levaram a criá-los. Eu peço a vocês que não se preocupem com o julgamento ou a opinião dos outros. Vocês só devem ter medo do auto-julgamento. Alguém me perguntou uma vez se eu tinha medo de Deus. Eu disse: não, eu amo a Deus e tento ser digno do amor dele. Daí veio outra pergunta: e você tem medo das pessoas que o cercam? Eu respondi que não as julgava e que não me importava com as opiniões delas. Mas você não tem medo de nada? Eu tenho medo de mim mesmo, porque posso me enganar. Quando eu me sento para meditar e praticar minha análise, o meu interior vai perguntar: o que você disse? O que você fez? O que você devia ter feito e não conseguiu? Quando começamos a ouvir o nosso interior, estamos no caminho certo. Não vamos mais criar elementais malignos que vão flutuar nas esferas etéricas e atormentar aqueles que nos rodeiam. Um pesquisador da verdade deve chegar a um ponto em que ele não cria elementais de emoção-pensamentos, mas sim elementais construídos conscientemente, totalmente sob seu controle. Quando eles saírem, essa pessoa será capaz de controlá-los e guiá-los, não importa o quanto estejam longe. Esses elementais de pensamentos e emoção são mais concretos, mais eficazes e têm maior duração. Por essa razão, nossa responsabilidade por eles é maior. A pessoa que tem pensamentos benevolentes deve ter clareza de que o que ela constrói recebe bênçãos das esferas superiores. Nenhuma oração ficou sem resposta e nenhuma maldição permaneceu impune. Alguém na plateia fez outra pergunta. O que acontece quando nós mandamos um bom pensamento para uma pessoa que não é receptiva? Como eu disse antes, a lei diz que qualquer elemental que nós criamos voltará para nós em algum momento. No caso dos elementais do mal, subconscientemente ou conscientemente criados, a punição é inerente a eles. Mas, quando eles voltam, vêm mais fortes e vivem mais. A pessoa contra quem criamos um elemental do mal será afetada apenas na medida em que também vibra na mesma frequência que nós. Do contrário, eles atingem a aura do outro e voltam para nós 7 vezes mais fortes. Esses são os tipos de elementais que um pesquisador da verdade deve aprender a não criar. Jesus os chamou de espíritos mudos e surdos, que saem do ser humano e, não encontrando descanso, retornam ao indivíduo, trazendo outros do mesmo tipo. De maneira semelhante, quando projetamos um elemental benigno e a pessoa não está preparada para recebê-lo ainda,
o elemental vai atingir a aura dessa pessoa e voltar para nós. Nessa situação, o elemental deixa uma marca nessa aura. Tal poder vai beneficiar essa pessoa no momento em que ela estiver pronta para vibrar do mesmo jeito. Portanto, você deve sempre estar ciente de que o bem nunca se perde. E se você ama alguém que acha que não merece, não desista e nem se desespere. Continue enviando para essa pessoa elementais de amor e bondade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer efeito, seja nesta ou em encarnação sucessiva. Lembre-se do que Jesus disse: amai seus inimigos. Pense que aqueles que consideramos nossos inimigos são, na realidade, pessoas ignorantes. Para nós, a palavra inimigo não existe. Nós não vamos chamar pessoas ignorantes de inimigos. Não se esqueça de que amar aqueles que nos amam é compreensível e muito humano. Mas amar quem nos odeia é uma condição divina. Nos eleva espiritualmente. Ferir alguém que nos ama é uma coisa satânica. Infelizmente, existe muito disso na nossa sociedade hoje. Uma nova pergunta. Alguém pode produzir elementais enquanto dorme? Sim, claro. Quando dizemos que uma pessoa está dormindo, é apenas o corpo material bruto que está dormindo. Mas, como uma personalidade autoconsciente, a pessoa está usando a mente na forma de sentimentos e pensamentos abstratos. Ela os mistura e cria e projeta elementais subconscientemente. Digo mais, quando um homem está dormindo, ele está mais sob a influência de seus próprios elementais do que quando está acordado e preocupado com os assuntos do dia a dia. Você vai notar que muitas coisas que você deseja e das quais esquece quando está acordado voltam um pouco antes de você dormir ou durante o sono. É quando o indivíduo está nesses estados receptivos que ele é bombardeado por seu interior, pelos elementais que construiu mais cedo. Por isso, uma das promessas do pesquisador da verdade é, todas as noites antes de adormecer, fazer alguns minutos de autoanálise. É exatamente nesse ponto que a pessoa se abre e fica receptiva aos próprios pensamentos e desejos. Não vai ser difícil sugá-los da memória. É nesse momento que fica mais fácil estudá-los, conhecê-los e dominá-los. Aprender a usar a mente de maneira adequada significa descobrir quem realmente somos e distinguir o nosso verdadeiro eu das condições que nos rodeiam e que nos mantêm escravizados.